malandro, o malandro brasileiro tem nome. Finalmente eu descobri o nome e a história do malandro brasileiro. E de quebra, o Rapa. Um dos personagens mais interessantes da mitologia grega é Sísifo. Sísifo, o rei de Corinto. É o nome do malandro brasileiro. Era tido como o mais esperto entre os homens. Apesar de toda sua astúcia, ou talvez justamente por causa dela, sempre se via diante de situações mais complicadas. Cada esperteza criava novas dificuldades, que por sua vez pediam novas estratagemas, novas estratégias, numa eterna sucessão de saídas provisórias. Como todo brasileiro, como todo malandro brasileiro, saía de uma enrascada e entrava em outra. Sísifo, o nosso malandro brasileiro. Certa vez, Sísifo descobriu por acaso que Zeus havia raptado o rapto, a tortura. Zeus havia raptado Egina, não Regina, é Gina, E-G-I-N-A, filha de Asopo, o deus dos rios. Sísifo, o malandro brasileiro, viu aí a grande oportunidade, a hora de tirar o pé da jaca, a hora de tirar a cabeça da guilhotina. O que ele fez? Como faltava água em suas terras, Sísifo teve a ideia de revelar a Asopo o paradeiro de sua filha. Sísifo foi lá, tirou a informação de Zeus e levou para o pai de Egina. Vendeu a informação de Zeus para o pai de Egina a troco de água que faltava em suas terras. Como que ele faria isso? Revelando ao pai de Egina onde estava sua filha. Desde que ele lhe desse em troca uma nascente. Não água, uma nascente. O pai, desesperado, aceitou de bom grado a proposta. Era nascente pelo paradeiro de sua filha Egina. Deu a Sísifo a nascente e soube então onde sua filha fora raptada por Zeus. Ixi, traiu a confiança de Zeus. Por interesse próprio, claro. Malandro. Sísifo teve a água, mas arrumou outro problema. Zeus, malandro também, ficou furioso com a delação. Ficou furioso com o X9, com o dedo duro, com a delação.
e mandou a morte buscá-lo. Zeus não perdoava. Mandava logo cortar a cabeça. Confiando na própria astúcia, Sísifo recebeu a morte e começou a conversar. Elogiou sua beleza e pediu-lhe para deixá-lo enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas. Como sempre estava metido em encrenca, arrumou novas encrencas. Desta vez com Hades, o deus dos mortos, e com Ares, o deus da guerra. Sísifo se meteu com o deus da morte e com o deus da guerra. O que ele fez? Ele disse que precisava dos préstimos da morte para consumar a batalha. As batalhas. Foi lá, disse para a morte que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento do acontecido, Hades libertou a morte e ordenou-lhe que trouxesse Sísifo imediatamente para os infernos. Quando Sísifo se despediu da mulher, teve o cuidado de pedir secretamente que ela não enterrasse seu corpo. Já nos infernos, Sísifo reclamou a Hades da falta de respeito de sua esposa em não enterrar seu corpo. Ele disse à morte que precisava dos seus préstimos. Ele disse a Hades que a esposa faltou-lhe com respeito e não enterrou seu corpo, lembrando que foi ele mesmo que pediu que a esposa não o enterrasse. Então suplicou por um dia de prazo para se vingar da mulher, ingrata, e cumprir os rituais fúnebres. Hades, o rei da morte, o deus, não o rei, o deus da morte, concedeu-lhe o pedido. Sísifo retomou então seu corpo e fugiu com a esposa. Enganou o deus Hades, o deus da morte. Havia enganado a morte pela segunda vez. Viveu muitos anos escondido, até que finalmente morreu. Quando Hades o viu, revelou-lhe um castigo especial. Afinal, ele já tinha enganado o deus Hades por 2 vezes. Deus Hades então reservou-lhe, aliás, um castigo especial. Sísifo foi condenado a empurrar uma enorme pedra até o alto de uma montanha. Antes de chegar ao topo, porém, a pedra rolava para baixo, obrigando-o a retomar sua tarefa até o fim dos seus tempos. Enfim, Sísifo conseguiu driblar, jogar sua malandragem várias vezes.
fazer o seu drible várias vezes. E quando foi capturado, foi torturado até a morte. Ou seja, o fim de todo malandro é a tortura com a morte. Ou seja, é a tortura até o fim dos seus tempos.